Muito bem, queridos alunos, após a belíssima aula da professora Risolda, vamos dar continuidade aqui à nossa revisão. Eu sou o professor Nelson Bezerra e agora vamos dar início à nossa revisão parte 2. Muito bem, pessoal, vamos continuar falando aí da eletricidade e agora nós vamos falar de um assunto bastante importante aí que nós vimos aí durante nossa unidade 2, que é sobre a carga elétrica, pessoal. Essa grandeza tão importante, que é uma propriedade aí dos prótons e dos elétrons, que são as partículas elementares que compõem o átomo. Então, pessoal, nós temos aí, olha só, a carga elétrica elementar é a menor quantidade de carga encontrada na natureza. Comparando esse valor com o Coulomb, temos a seguinte relação. E aí você tem o valor da carga elétrica elementar, tá, pessoal? É um valor muito importante aí, uma grandeza, é uma constante física bem importante. A carga elétrica elementar, ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, que é a unidade de medida da carga elétrica. Tá legal, pessoal? Bem, dessa forma, qualquer quantidade de carga que existe na natureza pode ser calculada pela seguinte expressão, Q é igual a N vezes Z, onde Q é a quantidade de carga, tá certo? A quantidade de carga que o corpo vai possuir. O N, que aparece aí na equação, aqui, ó, o N, é o número de portadores de carga. Quem são os portadores de carga, pessoal? Os portadores da carga ou serão os prótons ou serão os elétrons. Se esses portadores forem o próton, essa carga é considerada positiva. Se os portadores forem os elétrons, essa carga é considerada negativa. E o E, que aparece aqui no final, né? É uma constante, aquela constante que nós acabamos de ver, é a carga elétrica elementar, que tem um valor fixo de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tá, pessoal? Então, como esse valor é a menor quantidade de carga encontrada na natureza, que é a carga de um próton ou de um elétron, a gente diz que a carga elétrica ela é quantizada. Ou seja, ela só existe em valores que são múltiplos da carga elétrica elementar. Isso significa, pessoal, que a carga elétrica, o valor da carga elétrica, ela não pode assumir todos os valores possíveis, né? A carga elétrica, ela só pode assumir valores que são múltiplos da carga elétrica elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Essa é a menor carga que é possível encontrar na natureza. Agora, essa carga aqui, ela corresponde à carga de um próton, por exemplo, certo? E aí, se o corpo tiver um próton a mais do que elétrons, ele vai ter essa carga. Se o corpo tiver 2 prótons a mais do que elétrons, ele tem o dobro dessa carga, tá? Então, para 2 prótons, pessoal, se o corpo tiver 2 prótons a mais, então a carga vai ser 3,2 vezes 10 a menos 19. Vejam que a carga não assume os valores que estão entre 1,6 e 3,2, porque ou o corpo tem um próton a mais ou ele tem 2 prótons a mais. Ou o corpo tem um elétron a mais ou ele tem 2 elétrons a mais, tá, pessoal? Então a gente diz aí que a carga ela é quantizada. A carga ela não assume todos os valores, ela só assume valores que são múltiplos de 1,6. E aí nós já temos aqui, né, para esse conteúdo de carga elétrica que nós estamos revisando, nós já temos aí o nosso exemplo número 1 de como calcular a carga elétrica de um corpo. Então nós temos aqui, ó, um pequeno pedaço de cobre
possui em sua composição atômica 4 vezes 10 elevado a 20 prótons e 5 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Olha só, pessoal, ele está me dizendo aqui que este é o número de prótons e este aqui o número de elétrons. Então eu posso perceber que esse corpo ele tem mais elétrons do que prótons, o que significa que ele vai ter uma carga elétrica total que terá que ser negativa. Certo, pessoal? Agora, se a gente considerar que a carga elétrica elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19, nós vamos calcular aqui esses 3 itens que estão aqui. Nós vamos calcular sua carga positiva, nós vamos calcular sua carga elétrica negativa e, no fim, a gente vai calcular a carga elétrica total do corpo, tá legal? Então, vamos lá à resolução do nosso primeiro exemplo. Vamos começar, então, aqui com a solução da letra A. A carga elétrica positiva, tá, pessoal? A carga elétrica positiva, ela se refere à carga elétrica dos prótons. Então, nós vamos usar para calcular a carga positiva o número de prótons. Então, na letra a equação é Q igual a N vezes Z. Tá? Essa equação ela é para calcular a carga. E aí, pessoal, para a carga elétrica positiva, o número N é o número de prótons, ou seja, 4 vezes 10 elevado a 20. Tá ali o número de prótons, bem aqui para você, eu deixei aqui para você ainda ver no enunciado. E eu vou multiplicar esse valor pela carga elétrica elementar, pelo E. Então, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Fazendo essa multiplicação, eu vou calcular a carga elétrica positiva. Então, olha, a carga elétrica positiva Q, que é a resposta da letra A, vai ser a multiplicação desses dois caras aí, desses dois números. Então, olha só, eu vou multiplicar primeiro os números aqui, ó, 4 vezes 1,6. Pessoal, 4 vezes 1,6, 6 vezes 4 é 24, vai 2, vai dar 6,4. Tá bom? E aí, agora eu multiplico as potências de base 10. Eu multiplico 10 a 20 multiplicado por 10 a menos 19. Quando eu faço multiplicação de potência de mesma base, eu devo repetir a base, ou conservar a base, que é 10, e somar os expoentes. 20 mais menos 19 é igual a 1, tá? 20 menos 19 é igual a 1, positivo. E aí eu fico com a carga igual a 6,4 vezes 10 elevado a 1. Só que 10 elevado a 1 é 10. E 6,4 vezes 10 é 64 Coulomb, que é a unidade de medida da carga. Então aqui está a nossa carga positiva, pessoal. Agora nós vamos calcular a letra B, a carga elétrica negativa. A carga elétrica negativa é o mesmo cálculo, só que agora eu vou usar o número de elétrons, que é 5 vezes 10 a 20. A fórmula é a mesma. Vamos subir mais um pouquinho aqui para calcular, então, a letra B. Eu vou usar a mesma fórmula, ou seja, Q é igual a N vezes Z. O número de portadores de carga agora é o número de elétrons, tá bom? O número de elétrons vale 5 vezes 10 elevado a 20, multiplicado pela carga elétrica elementar, que agora vai ganhar um sinal negativo, porque são dos elétrons. Então, eu vou escrever menos 1,6 vezes 10 a menos 19. O resultado aqui, pessoal, vai ser negativo, né? Porque é uma carga negativa, claro. Então, eu faço a multiplicação da mesma forma que eu fiz a anterior. Eu multiplico primeiro aqui o 5 vezes 1,6. O resultado, 5 vezes 1,6 é 8. Sinal negativo aqui na frente, não esquecer, porque 5 vezes menos 1,6 é menos 8. Vezes 10, repete a base, soma os expoentes, 10 elevado a 1.
E aí eu fico com menos 8 vezes 10. Menos 8 vezes 10 é 80, né, pessoal? Então, a carga negativa, ela vale menos 80 coulombs. Então, já calculei a carga negativa. Agora eu vou calcular a carga total. Como é que eu calculo a carga total, gente? Eu calculo a carga total somando a carga positiva com a carga negativa. Então, para calcular a letra C, que é a carga total vai ser a carga dos prótons, que é a carga positiva, mais a carga dos elétrons, que é a carga negativa. E aí eu já tenho esses dois valores, então a carga total é 64, que é a carga positiva, menos 80, que é a carga negativa, né? Por que menos 80? Porque mais menos 80 é menos 80. Então, 64 menos 80, eu vou ter aqui um valor de carga total que é igual a menos, porque vai ganhar o sinal do número maior, e o número maior é o 80. 64 menos 80, ou 80 menos 64, é igual a 16 coulombs. Então, aqui está a nossa carga total de menos 16 coulomb. A carga total deu negativa porque ele tem mais elétrons do que prótons. Então, eu tenho aqui na próxima cartela a solução bem bonitinha para você aí, para você observar. Aí, quando você quiser imprimir a aula, por exemplo, né? Você tem aí a carga total bem legal aqui para você observar. Agora vamos falar de um assunto muito importante também, que nós vimos na unidade 2, que é a lei de Coulomb. Pessoal, a lei de Coulomb enuncia que a intensidade da força entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto dessas cargas e é inversamente proporcional à distância que separa essas cargas. Então, a lei de Coulomb é uma lei que foi feita para calcular o valor dessa força elétrica que atua entre duas cargas elétricas pontiformes. Como a força é um vetor, deve ter módulo, direção e sentido. O módulo é calculado pela equação de Coulomb. O sentido, a direção é sempre da linha que une as duas cargas. E o sentido é sempre sentidos opostos. As forças, né, que atuam nas duas cargas sempre vão ter sentidos opostos. Então vamos ver aí que a lei de Coulomb ela é proporcional a essas grandezas, ou seja, ela é proporcional diretamente às cargas e inversamente proporcional à distância que as separa. Continuando, pessoal, falando aí da lei de Coulomb, nós temos que, para que eu coloque uma unidade nessa equação, uma igualdade nessa equação que você está vendo aqui, que a força é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional à distância que a separa ao quadrado, eu preciso introduzir nessa equação aí uma constante, que é a constante eletrostática, que a gente chama de constante K, tá? Ela é a constante eletrostática e ela depende do meio onde as cargas estão inseridas. Para o meio vácuo, ela tem esse valor aqui constante, 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Aí, introduzindo a constante K na equação, eu vou ter aqui a forma final da lei de Coulomb, que diz que a força é igual a K vezes Q1 vezes Q2, dividido pela distância elevada ao quadrado. Daí, pessoal, para que eu determine se essas forças são de atração ou de repulsão, basta eu obedecer aquele princípio da eletrodinâmica sobre atração e repulsão. Cargas de mesmo sinal vão gerar forças de repulsão, como você vê aqui, ó. Cargas de sinais iguais, a força é de repulsão. Cargas com sinais opostos, a força será de atração. Ou ainda, eu multiplico uma carga pela outra. Se eu multiplicar o valor da carga Q1 e da carga Q2 e der um número positivo,
eu terei forças de repulsão. E se eu multiplicar a carga Q1 pela Q2 e der um número negativo, eu terei forças de atração. Muito bem, pessoal. Agora vamos aprender como utilizar a nossa lei de Coulomb, resolvendo aí o nosso exemplo número 2 aqui da aula, para que a gente use essa equação da lei de Coulomb para calcular o valor da força elétrica. Então, eu tenho aqui, pessoal, duas cargas elétricas pontiformes, Q1 igual a 5 vezes 10 a menos 12 e Q2 igual a 3 vezes 10 a menos 12, estão separadas no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 a menos 2 metros. Sendo K0, que é a constante eletrostática, igual a 9 vezes 10 a nona, a intensidade da força de interação entre elas em newtons é D. Então, a gente vai calcular essa força agora. Vamos utilizar aqui a nossa lei de Coulomb, ou seja, F é igual a K vezes a carga Q1 vezes a carga Q2 dividido pela distância entre elas ao quadrado. E aí agora eu substituo esses valores aqui na equação. O valor de K foi dado no enunciado, é 9 vezes 10 a nona. O valor da carga Q1, olha aqui, o valor da carga Q1 é 5 vezes 10 a menos 12 e da Q2 é 3 vezes 10 a menos 12. Então, Q1, 5 vezes 10 a menos 12, vezes a carga Q2, que é 3 vezes 10 a menos 12, também, e dividido pela distância ao quadrado. A distância entre elas, pessoal, é de 3 vezes 10 a menos 2 metros. E esse valor aqui eu elevo ao quadrado. Aí olha só, quando substitui os valores parece assim uma coisa muito grande, né? Um negócio assim difícil de resolver. Mas com calma, né? Parte por parte, a gente resolve sem nenhum problema. Então olha só, primeiro o que tem que fazer? Tem que multiplicar esses três números aqui, ó, o 9, o 5 e o 3. O 9, o 5 e o 3. Eu vou multiplicar um pelo outro. 9 vezes 5 vezes 3 dá 135. Então, 135 é o valor da multiplicação, 9 vezes 5 vezes 3. E aí agora eu vou multiplicar as potências de base 10. Então eu uso a mesma propriedade que a gente já usou no exemplo anterior. Eu repito a base é 10, e eu somo esses três expoentes. Pessoal, quando eu somo 9 mais menos 12, o resultado é menos 3. Menos 3 menos 12, que é o da outra lá de trás, é menos 15. Tá? Então aqui fica 135 vezes 10 a menos 15. Já resolvi o que está no numerador. Agora o que está no denominador, 3 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Então eu elevo 3 ao quadrado, o resultado é 9. E aí 10 a menos 2 ao quadrado, potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes. Fica 10 elevado a menos 4. Veja que agora já está bem menor, né? Está bem pequenininho agora. Eu faço a divisão agora. 135 dividido por 9. Pego esses dois aqui e divido. 135 dividido por 9, o resultado é 15. Tá legal, gente? Pode conferir na calculadora. E aí agora eu divido as potências de mesma base. E aí a regra é a seguinte, divisão de potência de mesma base. Repete a base e diminui os expoentes. Pessoal, quando eu diminuo, vai ficar assim, ó, menos 15 menos 4, que é o de baixo. Aí fica menos 15 mais 4, porque menos com menos é mais, e o resultado aí é menos 11. Então, quando eu diminuo os expoentes, dá menos 11. Agora,
para colocar o resultado em notação científica e finalizar a nossa atividade, o nosso exemplo, eu vou colocar a vírgula entre 1 e o 5, e como a vírgula andou uma casa, o expoente aumenta uma unidade. Então aqui eu vou somar mais 1 aqui no expoente. E aí vai ficar vezes 10, menos 11 mais 1 é menos 10 newtons, que é a unidade da força. Então, resultado é 1,5 vezes 10 a menos 10, como você vai ver aqui na nossa cartelinha final, aqui onde tem o resultado do nosso exercício. 1,5 vezes 10 a menos 10 newtons. E é isso, pessoal. Cheguei aqui ao final, então, da nossa revisão número 2.